Vamos a mais um exemplo. Integral de 6x sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2, com intervalos de integração de 1 até 2. Essa integral ela vai ser feita, né, pela substituição, pelo método da substituição. Se vocês observarem o material que foi disponibilizado no Moodle, onde o tutor, o Geraldo, ele comenta a respeito de alguns padrões de integrais que são resolvidas por substituição, vocês vão ver lá que essa integral, ela na verdade, ela se aproxima, né, de uma dessas características que a gente tem, né? Então isso aqui é uma integral que ela vai ser feita pelo método da substituição. O método da substituição ele não muda nada pelo fato da integral ser definida, né? Ele é feito da mesma forma. Primeiro a gente vai determinar quem é o u nessa integral, para a gente fazer a nossa substituição. Então o u vai ser o que está aqui dentro desse parênteses, é o 3 mais x ao quadrado, né? Para fazer a substituição, além de chamar essa parte de baixo de u, a gente tem que transformar esse dx em du, porque fazer uma substituição é trocar toda a variável x por a variável u. Então isso que é substituir, né, no caso do método da substituição. Só que para a gente encontrar o du, a gente vai derivar essa expressão. Então du é igual a derivada de 3 mais x ao quadrado, derivada de 3 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x, e o dx que a gente sempre vai acrescentar como a gente viu lá no método da substituição, né? Então olha só, esse x dx, a gente tem ele aqui, ó. Então para deixar ele isolado, eu vou pegar esse 2 e passar para lá. Então vai ficar 1 meio du igual a x dx. Só peguei o x, ó, só peguei o 2 e isolei ele para o lado de cá. E aí a gente vai poder trocar essa parte de dentro por u e esse x dx por 1 meio de du. E aí a gente consegue sumir com a variável x. Então até aqui não tem novidade nenhuma. A novidade está no seguinte: 1 e 2 são valores de x. Só que agora nós não vamos trabalhar mais com x. Nós vamos trabalhar com quem? Com u. Então 1 e 2 são valores de x. Então nós vamos usar esses valores para encontrar os valores de u. Como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar primeiro de baixo. X igual a 1. Se x for igual a 1, vamos pegar nessa expressão aqui e encontrar o valor de u. Então o u vai ser igual a 3 mais, no lugar desse x, vamos colocar 1. 1 ao quadrado, está aqui, vai dar 4. Então, no lugar do x igual a 1, nós vamos usar o u igual a 4. Então, aqui embaixo, no lugar do 1, nós vamos colocar 4. E no lugar do 2, então vamos pegar o 2 e substituir no lugar do x, 2 ao quadrado. Então, vai ficar u igual a 3, que é esse 3 aqui. A gente repete ele. E no lugar do x nós vamos colocar o 2. 2 ao quadrado, 4, mais 3, 7. Então no lugar do 2 nós vamos colocar o 7. Então a nossa integral vai ficar assim. Ela era dessa forma, aí vai ficar. No lugar do 1 e 2, a gente encontrou o 4 e o 7. Está aqui, ó, 4 e o 7. O 6 eu vou manter. O x vezes o dx, eu vou trocar, aqui, ó, x dx, eu vou trocar por isso aqui, ó. 1 meio du, tá aqui, ó, 1 meio du. O 3 mais x ao quadrado eu chamei de u, então eu vou colocar no lugar disso aqui o u, então vai ficar u ao quadrado. Então essa é a nossa nova integral. Então olha só as substituições que foram feitas. Primeiro a expressão que a gente chamou de u, depois a substituição do x dx por meio du. Além disso, a substituição do 1 e o 2 pelo 4 e 7. Resolvendo, né, essa integral, para resolvermos essa integral, a gente tem o seguinte: 6 dividido por 2, 3. Como o u está na parte de baixo, eu vou passar para a parte de cima. A potência dele é 2, quando eu passo para a parte de cima fica menos 2. Resolvendo a integral, soma 1 na potência, a potência é menos 2. Somando-se 1 vai ficar menos 1. Divide pelo resultado que encontrou, né? 7 e 4 são os nossos valores, os novos valores, ó. Organizando essa expressão, a gente tem o seguinte: 3 dividido por menos 1, menos 3.
O U elevado a menos 1 vão passando para a parte de baixo. Aí vai ficar o U. E o 7 e o 4. Da mesma forma que a gente substituía valores de x, nós vamos substituir o valor de U. Coloca 7 no lugar do U. Então fica menos 3 sobre 7. Menos da fórmula. Coloca o 4 no lugar do U. Então vai ficar menos 3 sobre 4. Então coloca o valor de cima. Menos. Depois coloca o valor de baixo. Então ficou 2 menos aqui na nossa expressão. Ó. O menos que sempre vai aparecer quando eu fizer a passagem do valor de cima para o valor de baixo. E esse menos que é da expressão. Né? Então vai ficar menos 3 sobre 7 mais 3 sobre 4. Tira o mínimo que é 28. 28 por 7 vai dar 4. 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. 28 por 4 é 7. 7 vezes 3 vai dar 21. Então 21 menos 12 a gente vai ter 9 sobre 28, resultado da nossa integral. Então a integral por substituição ela é feita da mesma forma, né? Na integral indefinida e na definida. A diferença é que esses valores que são valores de x, eles também podem ser transformados em valor de u. Então essa é a grande diferença. Vamos a mais um exemplo. Agora calcular a integral de 3 sobre raiz de x dx com x variando de 1 até 4. Então, esse 1 e 4 são valores de x, né? Do valor para substituir no x. Como o x está na parte de baixo elevado à raiz, então a gente tem que organizar, né, a nossa questão da potência para que a gente possa resolver a integral. Raiz de x é x elevado a meio. Passando para a parte de cima, né, mudando do denominador para o numerador, fica x elevado a menos meio. Então, daqui para cá, foi só organizar a nossa potência. Né? Escrever o x no numerador na forma de potência, no caso fracionário. Menos meio, menos porque ele estava no denominador e passou para o numerador, meio porque era a raiz de x. Aí a gente faz a integral. O 3, como é constante que está multiplicando, a gente repete. X elevado a meio, menos meio, soma 1 na potência. Menos meio mais 1 vai dar meio. O resultado que eu encontrei, divide por ele. Então a integral é, pega a potência de x, soma 1. Então menos 1, menos meio, mais 1, vai dar meio. Divide por meio. Depois que fez a integral, organiza essa expressão, divisão de fração, mantém a de cima e divide e multiplica pelo inverso da de baixo. Multiplicar pelo inverso da de baixo é só pegar esse 2 e multiplicar aqui em cima. Ó. Então 2 vezes 3, 6. Sobre 1, pode deixar só o 6. X elevado a meio é raiz de x. Substitui o x por 4, substitui o x por 1, a gente tem 4, então fica 6 raiz de 4, menos da fórmula, sempre que colocar o de cima e for colocar o de baixo, tem que ter um menos, é menos. Coloca 1 no lugar do x, então raiz de 4 é 2 vezes 6, 12, raiz de 1 é 1 vezes 6 é 6, 12 menos 6, o resultado é 6. Então, resolve a integral, né, da maneira convencional. Nesse caso, por exemplo, a gente coloca a potência, né, na forma fracionária, porque era uma raiz de x, e resolve a integral. Resolveu a integral, utiliza os valores de x. Vamos a mais um exemplo. Calcule a integral de 0 até π sobre 2 da expressão 2e elevado a x mais 3 cosseno de x dx. Então, a resolução da integral, né, ela acontece da mesma forma que as integrais indefinidas. Por exemplo, integral de e elevado a x e integral de cosseno de x, a gente volta naquela tabela de integrais para ver qual que é o resultado. O 2 e o 3, como são constantes que estão multiplicando, a gente só vai repetir esses valores. Então, olhando na tabela, a gente consegue constatar o seguinte. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, integral de 2 elevado a x é o 2 elevado a x. Na tabela, a gente pode ver que a integral de cosseno de x é seno de x. Então, a integral de 3 cosseno de x é 3 seno de x. Então, nesse exemplo, a gente utilizou apenas a tabela de integral. Integral de e elevado a x é e elevado a x, integral de cosseno de x é seno de x.
O 2 e o 3, como são constantes que estão multiplicando, a gente repete. Aqui nós não vamos colocar o c, porque a gente viu que quando a integral é definida, esse c ele se torna desnecessário. Agora vamos substituir então o x por π sobre 2 e o x por 0. Substituindo por π sobre 2, 2 elevado a π sobre 2, 3 seno de π sobre 2, menos, sempre coloca o menos da fórmula, depois substitui o valor de baixo que é o 0. Então 0 no lugar do x, 2 elevado a 0, 0 no lugar do x, 3 seno de 0. Calculando a gente tem 2 elevado a π sobre 2, o elevado a π sobre 2 pode deixar dessa forma. Seno de π sobre 2 ou seno de 90 é 1, então vai dar 1, a gente tem o valor aqui. Né? O e elevado a 0 é 1, então 2 vezes 1 está aqui. O seno de 0 é 0, então 3 vezes 0 está aqui. Então 2 elevado a π sobre 2 mantém, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, com menos, menos 2, e o 3 vezes 0, 0, cancela. Não precisa reescrever. 3 menos 2, 1. Então, esse é o resultado da nossa integral definida. Então, resolve-se a integral, e aí, da forma como convém, no caso aqui, só usando as propriedades, só usando a tabela de integração, mantém os intervalos de integração, depois utiliza o valor de x superior, depois utiliza esse valor de baixo, fazendo um menos o outro, desenvolve essas contas.